Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo. Antes de começarmos o papo de domingo, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões, agradeço a todos os anjos guardiões. O objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Envio vibrações positivas de cura para os enfermos. Peço os irmãos e as irmãs que fizeram a passagem, a desassimilação da matéria para o mundo espiritual. Peço para cada um paz, luz, consciência, perdão. Os irmãos e as irmãs que estão sofrendo, para os sofredores, necessitados, inadimplentes, peço vibrações positivas para ambos. Eu peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria nesse conflito, dessa chacina que aconteceu no Rio de Janeiro, no dia 28. Peço para esses irmãos e essas irmãs, eu peço paz, luz, consciência e perdão. Peço para os seus familiares, que são seus entes queridos, que peço para eles vibrações positivas de consolo, com harmonia, com paz, com compreensão, com entendimento, nos seus corações. Peço paz, para o Brasil, paz para o Rio de Janeiro, paz para o presidente Lula, paz para o presidente Trump, paz para os Estados Unidos, paz entre Estados Unidos e Venezuela, paz entre lá para o presidente Maduro, paz para Rússia e Ucrânia, paz para todos. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, o filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Eu vou citar 3 itens, O primeiro item é que tinha um casal que se amava, mas o pai da noiva não queria o romance deles, Então eles desmancharam, e aí cada um foi seguir a sua vida. Como cada um de nós retorna para o mundo espiritual, eles retornaram também, e lá se reencontraram. O outro item é que Jesus nos envia missionários, para ajudar no nosso processo evolutivo. Vou citar 2 exemplos. O espírito Paulo de Tarso, na última encarnação dele, veio como um Martinho Lutero, e a Maria Madalena veio como Madre Teresa de Calcutá. Outro item é que o André Luiz nos fala que a eutanásia mata o corpo físico e deixa o espírito preso a esse corpo. A eutanásia também mata as células do perispírito. Então a eutanásia não serve para nada para o espírito, Então quem tem um livro, estude. Quem não tem, possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro. Então, vamos estudar. O papo de domingo de hoje é sobre doação de órgãos, Então, nós temos 2 maneiras de fazer doação de órgãos. Em vida, está vivo, E uma pessoa precisa de um órgão nosso, um rins, alguma coisa que a gente possa fazer essa doação para ele, Então vamos lá, doar para ele. O que acontece? Outro tipo de doação é quando a gente deixa por escrito. Então, quando eu morrer, eu quero deixar meus órgãos, para ser doado. O problema, ou não, às vezes a família doa sem autorização daquela pessoa. O problema está aí, porque o ser humano ele é muito materialista. Então ele é muito preso a isso, muito preso às coisas. E aí que vai ter um problema. Se ele for
fazer questão com isso, no mundo espiritual, ele vai perturbar aquele que recebeu o órgão. Então tem até um caso aí que é interessante, que o espírito fez a desassimilação dele da matéria para o mundo espiritual. Então ele foi para lá. Então a família pegou um fígado dele e fez a doação. Aí o que aconteceu? Ele veio lá do mundo espiritual, se materializou para a moça dentro do hospital, querendo o fígado dele de volta. Aí a moça falou, olha, eu não vou te dar esse fígado não, eu recebi esse fígado e é meu agora, e pronto, acabou, e vai embora daqui. E ele foi embora, sem o fígado. E aí foi relatado isso para a família dele. Aí a família dele, ela falou como é que era essa pessoa. Ela falou, tem uma cicatriz assim, assim, assado. E ela foi e trouxe uma foto dele, a família trouxe uma foto dele para mostrar. Não, foi esse aqui mesmo. Então, para a gente sentir, né, como é que o espírito ele é materialista. Então, o problema todo está aí. Não é doar o órgão em si. É aquele que faz a doação em vida, mas for muito materialista, ele vai ficar agarrado a isso. Ele vai ficar perturbado, porque ele fez uma doação que não queria doar de um órgão dele e vai perturbar aquela que recebeu o órgão dela, né? Então, esse que é o grande problema que é na doação de órgão. Agora, a outra doação, que é quando a pessoa está em vida, e ela pode fazer, por exemplo, nós chamamos 2 rins, então ela pode uma pessoa que está, um parente dela, que tem as características para receber aquele rins dela. E aí ela vai doar um rins dela para aquela pessoa, que o rins dela está bom. Mas o que acontece? Acontece que quando ela faz essa doação, né, ela está ali em vida e ela quis doar, é outra história, né? Aí agora vamos ter, nessa doação, da forma que ela está doando, e para aquele doador, para essa doação se concretizar de uma forma correta, o que vai acontecer ali? Tem uma vibração. Tem uma vibração daquele que está doando para o doador. Então, quando não existe isso, geralmente não tem essa vibração. Olha, eu quero doar realmente de coração para aquela pessoa e eu quero receber essa doação. Aí tudo bem, a vibração se cruza, mas quando não tem, por isso que em muitos casos às vezes dá errado, porque não tem essa vibração. A vibração também ela é espiritual. E se não tem essa vibração, né, do doador para quem está doando, vai ter problema e geralmente não dá certo por causa disso, né? Então esse é um fato quando a pessoa está viva e vai fazer isso. Então quando a pessoa morre, que é um problema. E principalmente aquela que não deixou nada por escrito, que ela é mais apegada, apegada a isso, né? E aí vai ser o problema. Ela vai ficar toda perturbada no mundo espiritual e vai perturbar a pessoa que recebe aquilo ali. No caso que eu contei da história do espírito que a família doou um fígado e foi lá querer o fígado de volta, se materializou, ele era tão problemático que ele se materializou. Igual, como é que ele vai se materializar? Ele vai se materializar pelo ectoplasma dessa moça lá que recebeu o rins dele. Então esse ectoplasma vai materializar ele como ele era antes, saindo de forma de agênero para ele. Então só ela que viu ele, mas ninguém vê ele. Ele já fez isso para cobrar isso dela. E ela, a negativa, porque ela estava doente, precisando daquele fígado, né? E recebeu o fígado, né? Então falou que não ia dar de volta para ele. E quando ela fala de um tom com ele de forma firme, ele se arrepende e vai embora e já para de perturbar ela, né? Então não tem relato que ele voltou de novo ficar perturbando ela. Então foi só aquele momento de perturbação. Mas um espírito pode ficar perturbando o outro ali, porque ele quer até a hora que ele tem um entendimento que não pode mais fazer isso, né? E aí também vai depender do outro lado também. Se uma pessoa que é relaxada espiritualmente, não faz prece, não faz estudo, não faz nada, ela vai adquirir sempre essa vibração e deixando aberto para outros espíritos ruins também ficar ali perturbando ela, né? Então a questão da doação é muito complexa,
A gente só vai entender isso quando todos estiverem na mesma vibração de pensamento, né? Estiverem todos evoluídos, não presos nos desejos mundanos do materialismo. Aí tudo bem. Mas enquanto a pessoa ficar presa em comida, tem que comer coisa que não deve comer, ficar presa em outras bobagens, ela vai ter problema de apego aí. E quando chega no mundo espiritual, ela, igual esse espírito, querendo o fígado dele. O que aquele fígado vai precisar para ele? Para nada, né? Mas ele queria aquilo porque ele era pegado, né? É pegado às coisas. E a pessoa que é pegada às coisas vai ter problema. E aí, quando eu tô falando assim, sei lá, daqui a 500 anos, será que a gente vai estar mais com pensamento de outra forma, né? Aí tudo bem, né? E aí essa doação não vai servir mais, porque as pessoas não vão ter mais problema de doença, não vão vir querer resgatar porque não vão ficar bebendo mais bebida alcoólica, não vão ficar mais comendo comida que não deva comer, né? O pensamento deles será outro. Esse desgaste não vai ter mais aqui no planeta Terra. Então, esse tipo de doação não vai ter problema, né? Então, as pessoas vão poder fazer, não vão doar, porque não vai ter pessoa doente, vão doar vibrações de outra forma, né? E aí, mesmo doando vibrações positivas no bem, essas pessoas não vão estar apegadas a isso, porque ainda tem pessoas que não fazem uma prece para uma pessoa, porque ela não quer desgastar dela essas vibrações que ela tem, que ela possa se doar. Então, tem isso também. Então, a gente tem que ficar sempre ciente nesse contexto, né? Então, não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje. O próximo tema também, eu estou... ainda não pensei o que eu vou colocar. Então, eu já tenho o que eu vou anotar os temas, mas eu não escolhi ainda. Então, no próximo domingo já vai ter, né? Então é isso aí. Então não tenho mais nada para falar sobre o tema, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, o Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, né, por mais um papo de domingo, né? O objetivo desse papo de domingo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão à irmã ou irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.